Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 1 a 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 6. Nós vamos falar sobre a valiosa caminhada cristã. Efésios 4, de 1 a 6. Texto conhecido, Efésios 4, de 1 a 6, diz: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e está em todos. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, guia o nosso entendimento na verdade dela nesta noite. Ensina-nos através deste texto, possamos ser admoestados, ensinados, guiados pela Tua palavra, para a glória do Teu nome, para a exaltação de Jesus Cristo, no nome dele. Amém. A valiosa caminhada cristã é o tema que vou desenvolver nesse texto de Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 6. Quando uma pessoa se junta a uma organização, ela se obriga a viver e agir em conformidade com as regras daquele grupo. Ela aceita suas metas, seus objetivos, seus padrões, como se fosse seu próprio. Um cidadão ele é obrigado a respeitar as leis do seu país. Um funcionário é obrigado a trabalhar de acordo com as normas, padrões e necessidades da sua empresa. Quando alguém também se junta a uma equipe esportiva ou alguma coisa assim, ela também é obrigada a jogar de acordo com as ordens do treinador e de acordo com as regras daquele esporte. A sociedade humana, ela não poderia funcionar sem essa obrigação. Seria impossível funcionar se não fosse dessa maneira. E nós, como pessoas, temos um desejo natural de pertencer, de fazer parte de um grupo, de fazer parte de alguma coisa, de ser aceito. E é engraçado que muitas pessoas fazem qualquer coisa para ter aceitação, seja num grupo social, seja numa equipe esportiva ou um outro grupo qualquer. E muitas pessoas fazem qualquer coisa para manter-se e não ser rejeitado por esse grupo. A Bíblia nos traz um relato de um homem cego de nascença que Jesus curou, e depois desse homem curado, houve uma grande repercussão à cura deste cego, e então os pais daquele cego foram levados até os líderes religiosos judeus e perguntados quem havia curado, e eles sabiam que se eles dessem crédito a Jesus por aquele milagre, eles seriam socialmente afastados, tirados da sociedade, iriam ser condenados a ficarem afastados da sociedade e talvez até da sinagoga. Então eles não deram crédito para Jesus. Eles falaram: olha, pergunte para ele, nós não sabemos quem fez isso. Eles tinham medo de não pertencerem, de serem tirados do grupo. Também a Bíblia nos relata que muitos governantes creram em Jesus, mas por causa dos fariseus eles não confessaram Jesus, com medo de serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Às vezes, na igreja,
essa lealdade ou as normas e o medo de ficar socialmente afastado não operam com essa mesma força. Muitos cristãos estão contentes em ter as garantias espirituais da segurança, das bênçãos, das promessas do Evangelho, mas para muitos cristãos, não faz nenhum sentido ter responsabilidade ou andar em conformidade com as normas e obedecer como deve funcionar também a igreja. Para viver no mundo e para fazer as coisas, normalmente aceitamos com facilidade, mas quando nós trazemos essa mesma questão para o reino de Deus e para o trabalho como cristãos, nós não agimos da mesma maneira. Olhando para esse texto e pensando nessa carta de Paulo aos Efésios, irmãos, nos 3 primeiros capítulos desta carta, Paulo estabelece a posição do crente, com todas as bênçãos que o crente tem, com todas os privilégios de ser um filho de Deus, com todas as honras de fazer parte da família de Deus. Mas nos próximos 3 capítulos agora, capítulos 1, 2 e 3, Paulo estabelece essas coisas, mas no capítulos 4, 5 e 6, Paulo vai mostrar as obrigações e as exigências de fazer parte deste reino e de ser filho de Deus, de maneira que possamos viver a salvação de acordo com a vontade do Pai e para a sua glória. Então os 3 primeiros capítulos estabelecem a verdade sobre a identidade do crente em Cristo, e os 3 últimos capítulos nos chamam a uma resposta prática. Paulo apresenta, olha, você deve ser assim, agora se você é isso, você vai viver de acordo com isso. Então aqui você tem a ortodoxia, o que nós chamamos daquilo que é ortodoxia, correto, então a doutrina correta, o ensino correto, só que não para por aí, temos que ir para a ortopraxia, que é a prática reta, a prática correta. Se eu tenho a doutrina correta, o ensino correto, isso deve me levar a uma prática correta, a uma resposta prática. É isso que Paulo nos chama nestes capítulos 4, 5 e 6 de Efésios, e que nós vamos olhar apenas os 6 primeiros versos do capítulo 4. Então, quando recebemos Cristo como nosso Salvador, nos tornamos cidadãos do seu reino, membros da sua família, e junto com essas bênçãos e privilégios, recebemos também obrigações. O Senhor espera que possamos agir como novas pessoas que nos tornamos em Cristo. Ele espera que os nossos padrões se tornem os seus padrões, que os nossos propósitos sejam como os seus propósitos, que os nossos desejos sejam como os seus desejos, que a natureza de Cristo seja a nossa natureza. A vida cristã, irmãos, resumindo, ela é simplesmente o processo de tornar-se aquilo que Cristo é. A vida cristã é simplesmente o processo de tornar-se o que Cristo é. É andar de conformidade a cada dia que nos tornemos mais parecidos com Cristo. Esse é o propósito. E nós vamos ver isso em diversos lugares nas Escrituras. Paulo vai falar para que não sejamos mais como meninos, mas que sejamos como Ele. A Bíblia vai falar que nós devemos ter a estatura, plenitude de Cristo. Então nós temos que crescer e nos tornar, ou buscar tornar-se o que Cristo foi. Nós devemos andar como Ele andou. Naturalmente que sabemos que isso vai demandar uma luta grande, e nós não vamos conseguir ser como Ele foi de maneira completa enquanto aqui estamos. Mas não podemos simplesmente falar, bom, eu não consigo, eu vou viver então do jeito que eu consigo. E bom, não, eu tenho que crescer, desejar crescer e crescer cada vez mais para a glória do Senhor. Então Deus espera essa conformidade dentro da igreja ao corpo de Cristo. Não é
acordo forçado, legalista, a regras, a regulamentos externos. Não é isso. Não é regra que olha, você não pode comer aquilo, não pode beber aquilo, não pode tocar naquilo. Não é esse tipo de santidade legalista. Regulamentos externos, mas uma conformidade interior de santidade, de amor, de obediência à vontade de nosso Pai Celestial, que quer que seus filhos o honrem como Pai. Devemos nos comportar de modo digno do Evangelho de Cristo. Paulo disse aos Filipenses: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer que eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé evangélica. Capítulo 4 de Efésios 1, capítulo 4 de Efésios, versículo 1, começa dizendo: como prisioneiro. Algumas versões vão trazer portanto. Então Paulo está fazendo uma transição do posicional, daquilo que é a nossa posição em Cristo, para a nossa prática em Cristo. Paulo sai da parte da doutrina para a parte do dever. Paulo sai da parte da teoria para a parte prática. Paulo faz uma transição semelhante a esta no livro de Romanos. Nos 11 primeiros capítulos de Romanos, Paulo estabelece a doutrina. E depois dos últimos 5 capítulos, Paulo dedica a exortar os cristãos a viverem de acordo com a doutrina. No capítulo 12, Paulo já começa dizendo, olha, diante de tudo que ele explica até o capítulo 11 de Romanos, no capítulo 12, no começo, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, depois de apresentar a doutrina correta, Paulo agora fala: olha, agora vocês devem apresentar os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o culto racional de vocês. Em Gálatas, Paulo dedica 4 capítulos para explicar a liberdade cristã, e depois dos últimos 2 capítulos ele exorta os cristãos a viverem para essa liberdade. E isso nós vamos ter em diversas epístolas do apóstolo Paulo. A prática correta, irmãos, ela é baseada no princípio correto. É impossível ter um estilo de vida cristã correto sem conhecer as realidades da vida de Cristo. Doutrina correta é essencial para a prática correta. É impossível viver uma vida cristã sem saber a doutrina bíblica. E muitas vezes nós ficamos falando: mas doutrina não deve ficar sendo ensinada, doutrina é algo dogmático ou coisa assim. Não, irmãos, doutrina simplesmente significa ensino. Ensino. Doutrinar é ensinar. Quando nós falamos vamos doutrinar a igreja, é ensinar a igreja. Ensinar pelo ensino correto, da maneira correta, pelas Escrituras, mostrando como Deus quer que vivamos. A renovação da igreja, irmãos, ela não vem com novos programas, ela não vem com novos prédios, ela não vem com novas organizações, ela não vem com novos métodos de ensino, ela não vem com qualquer outra coisa externa. A renovação da igreja vem em primeiro lugar através da renovação da nossa mente. Nós temos que renovar a nossa mente. E como é que nós renovamos a nossa mente? Paulo vai dizer e orar aos Efésios: e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Somente quando no Espírito de Deus nossas mentes forem renovadas, e quando houver uma compreensão da justiça, da santidade, da verdade de Deus, é que o povo de Deus se renova. No início desta carta, Paulo ora
E ele ora dizendo: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Crescer na graça, Pedro nos diz que está relacionado com o crescimento no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em 2 Pedro 3,18. Então, Paulo também vai nos dizer em Colossenses o seguinte, quando ele fala do seu ministério de anunciar a Cristo: admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Em suas palavras inspiradas a Timóteo, Paulo diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É impossível fazer boas obras sem o conhecimento da palavra de Deus. Então, nesse texto, irmãos, eu quero afirmar que os crentes devem andar dignamente de sua elevada posição em Cristo. E o porquê disso? Eu tenho 3 razões nesse texto. A primeira razão é porque nós temos uma chamada para a nossa valiosa caminhada. Versículo 1: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Antes de dar esse apelo, Paulo se refere no capítulo 3 a si mesmo como prisioneiro do Senhor. E aqui ele volta a falar isso também. Então, ao mencionar a sua prisão, Paulo lembra os irmãos efésios, e assim também nos lembra, e lembra a nós, que a caminhada cristã digna pode ser uma caminhada difícil, pode ser uma caminhada cara, pode ser uma caminhada que tenha um custo elevado, alto, quando somos obedientes ao Senhor. E é interessante, Paulo não iria pedir para que a igreja andasse da maneira digna, se ele, Paulo, não fosse exemplo para aqueles irmãos. Paulo fala de algo que ele vive, que ele experimenta. Paulo estava pagando um preço alto. Então ele não iria falar: olha, vocês vivem aí, eu não vivo assim, mas eu estou ensinando vocês a viver assim. Não, Paulo não é o tipo que poderia nos falar, né, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, Paulo, ele primeiro fala: pode fazer o que eu faço. Paulo vai dizer que nós devemos imitá-lo, imitar o exemplo dele, Paulo, porque ele era o imitador de Cristo. Ele era o imitador de Cristo. Então nós temos uma chamada para essa valiosa caminhada. Tudo que é valioso, irmãos, tem um preço. Tudo que é valioso tem um preço. Nós precisamos estar dispostos a pagar. Paulo, na sua atual circunstância, na circunstância que ele escreve esse texto, de maneira fisicamente pensando, ele estava num ponto, do ponto de vista humano, era negativo a sua forma de viver. Paulo estava preso, Paulo estava acorrentado. Mas é interessante que isso não mudou o seu compromisso de confiança no Senhor. Ele não está buscando simpatia, ele não está buscando uma forma de envergonhar os efésios, falando isso. Não, ele só está lembrando que ele estava totalmente subserviente à vontade de Cristo. Ele era prisioneiro no Senhor, independente de estar na cadeia ou não, porque Paulo se tornou prisioneiro no Senhor lá na estrada de Damasco. Paulo não se tornou prisioneiro no Senhor por causa de uma grade. Não, ele se aprisionou ao Senhor no momento em que ele foi salvo. Cristo tornou-se tudo para Paulo. Paulo
Paulo tinha a capacidade de ver tudo à luz de como Cristo o afetou. Paulo via primeiro na vertical, antes de ver na horizontal. Paulo primeiro olhava para cima, para depois olhar para as coisas. Paulo primeiro sabia que as coisas eram do alto, ele olhava em direção a Deus. Os seus motivos eram os motivos de Cristo, os seus padrões eram os padrões de Cristo, os seus objetivos eram os objetivos de Cristo, sua visão era a visão de Cristo. Toda a orientação da vida de Paulo era orientação de Cristo. Tudo que ele pensou, planejou, disse e fez foi em relação ao seu Senhor. Ou seja, no sentido mais estrito da palavra, Paulo estava completamente cativo ao Senhor. Uma pessoa que tem a palavra de Cristo permanecendo nele ricamente, que tem a sua mente saturada com a sabedoria e a verdade divina, ele vai perguntar: como é que Deus vê isso? Como é que isso afeta o meu relacionamento com Deus? Como é que isso afeta a palavra de Deus? A minha forma de agir, como isso afeta diretamente o meu testemunho para o reino de Deus? Como posso honrá-lo neste momento? Como é que este problema ou esta bênção pode glorificar a Deus? Ele tenta em tudo ver Deus e procurar ver através da visão de Deus e como glorificar. Essa atitude é a base e a marca da maturidade espiritual. Como Davi, um cristão maduro, ele pôde dizer: eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, pois Ele está sempre à minha destra, à minha mão direita. Então Paulo diz: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes ou suplico. A palavra suplicar é parakaleo, que significa chamar ao lado para. Chamar ao lado para exortar, para ensinar, para falar, para ajudar. E essa palavra conota um sentimento intenso, um forte desejo. Não é apenas um pedido que Paulo está fazendo à igreja, mas Paulo está dando um fundamento, uma súplica. Ele não estava dando sugestão aos efésios, mas ele estava dando padrões divinos, normas, como devemos viver. Irmãos, a Bíblia, deixa eu falar isso, a Bíblia não é um livro de sugestões. A Bíblia é um livro que ordena. A palavra de Deus ordena, ela não sugere. Ela não está falando assim: se você quiser, faça isso, ou eu vou te dar uma sugestão. Não, faça isso. Eu gosto muito quando eu leio os profetas. Normalmente você vai ler os profetas sempre falavam: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Quando abrimos a palavra de Deus também para pregar, irmãos, como Paulo fazia, não era: olha, façam se quiserem. Não, a Bíblia diz isso, a palavra diz isso, faça isso. Faça isso. E Paulo está dizendo: vocês devem andar da maneira digna da vocação que vocês receberam. Paulo, escrevendo aos irmãos da Galácia, que estavam se afastando do Evangelho, seguindo o judaísmo, Paulo fala: meus filhos, com quem estou de novo sentindo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo não estava desistindo daqueles irmãos. Ele continuou pregando, esperando o crescimento e a maturidade espiritual daqueles a quem ele ministrava. Então a caminhada cristã é a nossa conduta diária, é a nossa vida no dia a dia, e é o que Paulo fala nos 3 últimos capítulos de Efésios. Nos primeiros 16 versículos desta carta, do capítulo 4, Paulo vai enfatizar a unidade da vida cristã, a singularidade da nossa caminhada. 5 e 6 ele destaca a nossa pureza moral, a sabedoria, o controle do espírito, manifesto nas relações familiares e também no nosso relacionamento servo e Senhor.
Mas Paulo vai continuar aqui, ele diz: andem de maneira digna da vocação, do chamado que vocês tiveram. Essa palavra digno, irmãos, no grego, ela tem uma ideia de coisa que equilibra como uma balança. A ideia é, se você tem dois pesos numa balança, e um peso está pendendo mais para um lado do que para o outro, Paulo está dizendo que andar de modo digno é você equilibrar isso de modo a que a balança fique com peso igual. Essa é a ideia da palavra que Paulo usa aqui. Então Paulo, quando ele está falando de digno, ele está falando do crente que anda da maneira correta, da maneira equilibrada, da maneira da alta posição que ele tem como filho de Deus, como co-herdeiro de Jesus Cristo. É a prática cristã, de acordo com a minha posição espiritual. Irmãos, não há nada mais importante, não há título maior que você possa receber do que o título de ser filho de Deus. Nem o título de um rei, nem de um governante que seja, nem de um presidente do Supremo Tribunal Federal, ou presidente da República, ou rei de algum lugar, nenhum desses títulos são superiores ao título de ser filho de Deus. E Paulo diz: andem da maneira digna do chamado que vocês têm. Vocês foram chamados como filho de Deus. Vivam como filhos de Deus. Andem como filhos de Deus. Se portem como filhos de Deus. O nosso Deus é conhecido por aquilo que eu sou. Eu sou o filho daquela senhora de verde ali, aquela senhora bonita, Dona Adriana. Quando alguém me vê andando e me conhece, sabe, ele fala assim: aquele é o filho da Adriana. E se eu ando de maneira errada, eu estou mostrando a educação ou a forma que ela me deu para viver. E as pessoas vão falar: nossa, mas foi desse jeito que a Adriana ensinou. Talvez eu falasse que ele puxou já ele. Meu pai, né? Brincadeira. Mas eu só estou usando isso para dizer, quando a gente olha, quando alguém olha para a gente e fala assim: esse aqui é o filho do fulano, olha como ele se parece, o jeito dele, o jeito de falar, o jeito de andar, eles são parecidos. Nós somos filhos de Deus. Aonde nós andamos, as pessoas devem olhar as marcas de Deus nas nossas vidas e ver Deus em nós. E quando nós andamos assim: ali está o Filho de Deus, ali está o Filho de Deus. Aonde nós andamos, esse é o chamado do crente. Andarmos na vocação que fomos chamados, e essa santa vocação é ser filho de Deus. É a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É para esse alvo que nós andamos. Essa é a nossa chamada. Mas nós temos algumas características dessa nossa valiosa chamada. Valiosa caminhada. E Paulo dá aqui nos versos 2 e 3 essas características. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Primeira palavra que Paulo usa aqui, como é que nós vamos usar? Sejam completamente humildes, ou humildade. Humildade. É interessante que essa palavra, esse termo humildade no grego, ele foi inventado ou cunhado pelos cristãos, porque era uma palavra que não existia no vocabulário romano, nem no vocabulário grego, porque eles achavam que ser humilde era ser fraco. Uma pessoa humilde era uma pessoa fraca, era uma pessoa que não tinha liderança, ninguém seguiria um humilde.
interessante que o próprio Senhor Jesus vai dizer: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito. Então esse termo foi cunhado pelos cristãos, tá? Então essa palavra humildade é uma virtude cristã fundamental. Nós sequer podemos começar a agradar a Deus sem humildade. Jesus, ele se esvaziou a si mesmo, assumindo forma de servo, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus nos dá o exemplo máximo de humildade quando ele lava os pés dos discípulos. Naquela última noite com seus discípulos, ele faz o serviço que era do servo mais baixo de uma casa, que era lavar os pés de quem chegava. Ele cinge-se com a toalha, ele põe a bacia com água e ele vai lavar os pés de cada um dos discípulos. E sabe o que me chama muita atenção? Que ali estava aquele que iria trair, e ele lavou os pés de Judas, e aquele que iria negá-lo, ele lavou os pés de Pedro. Jesus não esperou Judas ir embora para lavar os pés dos discípulos. Ele foi humilde o suficiente para lavar os pés do seu traidor. É muita humildade, irmãos. Ele sabia que ali estava o seu traidor. Na verdade, dos 12, só João ficou. Um traiu, um negou, 9 vazaram, fugiram, e só João ficou acompanhando. Só João. E Jesus lavou o pé de cada um deles. E agora Paulo está nos dizendo que nós devemos ser humildes, como Cristo foi humilde. Devemos andar como ele andou, João vai nos dizer. E se ele foi humilde, nós também temos que ser. A humildade é o cerne do caráter cristão. Nenhuma pessoa pode se tornar cristã sem humildade, sem reconhecer a si mesmo como um pecador, digno apenas da condenação. Jesus vai nos dizer que a menos que nos tornemos como crianças, não entraremos no reino dos céus, porque todo aquele que se humilha será exaltado. Ali ele fala da simplicidade da criança, da humildade da criança. Então ele está dizendo que nós temos que ser iguais. É interessante, irmãos, que João Batista, no auge da sua fama, digamos assim, como profeta, não sei que fama que foi essa, porque terminou com a cabeça num prato, não sei se valeu muito a pena, mas no auge da sua fama, por assim dizer, João Batista, ele viu Jesus vindo em sua direção e ele falou: eu não sou digno sequer de desatar as correias das suas sandálias. E ele diz que ele cresça e eu diminua. Pedro, quando encontrou Jesus e quando Jesus vem a Pedro, Pedro diz: afasta-te de mim, porque sou pecador. João, na sua visão do Apocalipse, quando ele vê o ancião de dias, ele cai prostrado, com o rosto em terra. Isso é humildade. Uma das marcas da verdadeira humildade é confessarmos nosso pecado todos os dias, reconhecermos a nossa fraqueza e que necessitamos de Cristo. Segundo, depois da humildade, Paulo vai falar de docilidade. Sejam humildes e dóceis, ou mansos. Interessante que também, se você for lá para as bem-aventuranças, você vai encontrar algo semelhante. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, também vai estar lá. Então, a sequência da humildade é a consciência da justiça que
Cristo é o padrão único dessa justiça. Isso nos leva a sermos dóceis com o outro, porque eu me coloco na mesma posição, sabendo que eu não sou melhor do que o meu próximo. Mas também, então, essa mansidão conduz a essa humildade vai conduzir a gentileza, ou mansidão, ou docilidade. Ou docilidade. É interessante que mansidão também era uma palavra bem estranha para aqueles tempos. O manso, a ideia de manso, era alguém que, se você olhar para o dicionário, ele vai definir manso como timidez ou falta de coragem. Essa é a definição que você vai ter de mansidão, e também era naquela época essa mesma definição. Mas é interessante que a palavra praotes, que fala de ser leve de espírito, autocontrolado, na verdade aqui mansidão ou docilidade é o oposto da vingança. É o oposto da vingança. Mansidão é um fruto do espírito. Nada tem a ver com fraqueza, com timidez, com indiferença ou com covardia. Esse termo foi usado para animais silvestres que foram domesticados, especialmente cavalos que foram treinados. O cavalo, ele ainda continua tendo a força de um cavalo, só que ele foi domado. Um leão domado, ele não deixou de ser um leão, mas ele está domado. Então essa palavra de manso eu gosto muito da definição bíblica de que mansidão é o poder sob o controle de Deus. Eu posso ser uma pessoa dura, firme em muitos momentos, e quero ser assim, mas eu lembro que eu sou controlado por Deus, então aquela minha força, ela é controlada por Deus, e eu me torno uma pessoa calma, suave, leve, educado, que não se vinga. É interessante que quando os soldados chegaram no jardim para prender Jesus, Pedro puxou a espada, e Jesus disse: Pedro, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e Ele enviaria muitos anjos, e nada aconteceria comigo. Jesus tinha todo o poder divino infinito em suas mãos, mas Ele não usou em sua própria defesa, porque Ele era manso. Terceira característica aqui que Paulo nos dá é a paciência. Paciente. Sejam completamente humildes e dóceis e mansos, e sejam pacientes. Pacientes. A palavra paciência, macrotomia, que significa literalmente longanimidade. É ser longânimo, é ter expectativa, é esperar. E aqui rapidamente, só para a gente pensar, nós podemos lembrar de Abraão, que esperou 25 anos para o cumprimento da promessa. Podemos pensar em Noé, que esperou 120 anos construindo a arca até vir a chuva, e por aí vai. Moisés, que também esperou e suportou os maus tratos com o povo de Deus para não usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Então, paciência é isso, é esperar com longanimidade. Ele continua dizendo: suportando-vos uns aos outros em amor. É uma sequência, né, irmão? Se eu sou uma pessoa que sou humilde, dócil, paciente, eu vou aprender a suportar os outros em amor. E é interessante que a ideia de suportar aqui, irmãos, eu sempre gosto de pensar nisso e falar disso. Suportar não é aguentar. Eu aguento o Júnior. Eu tenho que suportar. O cara é difícil, mas eu suporto ele porque a Bíblia fala que eu tenho que suportar em amor. Não é isso. Não é isso, suportar não é isso. Eu não sei quem já brincou. Quem já brincou, não, quem já fez isso, né? Quando você estava, por exemplo, quando criança, jogando bola na rua e a bola cai na casa do vizinho, e o vizinho não está em casa, e o muro dele é alto, ninguém consegue pular lá sem uma ajuda. Então, deixa eu soltar o microfone. Você pega e faz assim com as mãos, né, alguma coisa assim, o outro põe o pé aqui, você dá um impulso para ele alcançar o muro, e eu não lembro como é que explica, é tipo uma escadinha que você faz para ele subir, né?
Eu já fiz a escadinha, nunca subi porque eu tenho medo de altura até hoje, né? Eu tenho medo até de subir uma cadeira. Imagina eu subir na mão de alguém. Mas a ideia de suportar isso é dar suporte, é ajudar o outro para um bem comum. Então, no caso da bola que caiu na casa do vizinho, todo mundo queria continuar jogando bola. Aí para voltar o cara que se virasse, né? Foi quem jogar a bola para o lado de cá, ele desse um jeito de voltar, porque ele não tinha como você entrar lá para puxar ele de volta, né? Mas sempre dá um jeito, né? Mas suportar é isso, é dar suporte, é ajudar o outro, não é aguentar, é falar, eu suporto fulano. Embora em alguns momentos tem algumas pessoas que a gente fala, Senhor, dá-me paciência para suportar, no sentido de que pessoa difícil. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo dar suporte, é ajudar o outro. E qual é o resultado disso? De humildade, mansidão, paciência e de suportar em amor. O resultado final é a unidade. É a unidade. É a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse é o resultado. Quando como crentes andamos assim, o resultado é que nós vamos perseverar na unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E eu vou deixar algumas partes por causa do nosso tempo. Eu já quero falar da terceira razão, da causa. A terceira razão é a causa da nossa valiosa caminhada, versículos 4, 5 e 6. Há um só corpo e um só Espírito, assim como há uma esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos está em todos. Qual é a causa dessa nossa valiosa caminhada? Qual é a causa? Paulo vai dizer que tudo que diz respeito à salvação, à igreja, o reino de Deus, está baseado no conceito de unidade. É interessante que Paulo cita 7 vezes nestes 3 versículos. Ele não fala de várias coisas, ele fala uma só, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. E o foco de Paulo é unir todos esses aspectos do plano de Deus para o nosso trabalho, de ter o compromisso de viver como um só. Os versículos 4, 5 e 6, ele tem 3 centros específicos. No versículo 4, o centro é o Espírito. Há um só corpo e um só Espírito. No versículo 5, o centro é o Filho. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E no versículo 6, o centro é o Pai. E tudo isso termina com a unidade no Espírito, na vocação que fomos chamados. E aqui, irmãos, quando Paulo fala há um só corpo, ele está falando do corpo cristão como único. Somos parte de uma igreja. A igreja, ela tem todos os salvos de todos os tempos em Cristo, e todos os nossos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo formam uma igreja hoje. Mas nós temos também a igreja local, que também é o corpo local, que deve ser unida. Aqui nós somos uma igreja local, a Igreja Batista de Itapeva. A primeira Igreja Batista de Itapeva é um corpo local, mas ela é um corpo com a Igreja Batista de Nova Campina, ela é um corpo com outras igrejas, ela é um corpo que não é formado só por batistas, mas é formado por todos os salvos em Jesus Cristo. Então, quando Paulo fala há um só corpo, ele está falando que há uma só igreja, um só corpo, um só povo. Paulo vai falar sobre essa questão do corpo em outros textos. Então, há um só corpo, embora nós tenhamos igrejas locais, mas a igreja universal, a igreja que vai ser salva, ela está espalhada por todo o mundo. Aonde eu for,
Em qualquer lugar do mundo que eu for, eu sou a igreja de Jesus. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo. Quando Paulo fala também há um só Espírito, que é o penhor da nossa herança, é a nossa expectativa da redenção, da possessão de Deus para o louvor da sua glória. O Espírito, irmãos, é como se fosse o anel de noivado do Senhor conosco, dos crentes que estarão nas bodas do Cordeiro. O Espírito é aquele que habita em cada crente. Ele é um só Espírito. O Espírito Santo que traz a unidade espiritual para as nossas vidas. Paulo também diz da nossa única esperança. Há só uma esperança na nossa vocação. Apesar de ministérios diferentes, de dons diferentes, há uma só esperança. E qual é a nossa maior esperança, irmãos? Cristo, buscando o seu povo. Essa é a nossa esperança. É essa esperança que Paulo está falando. Mas Paulo também continua dizendo, e eu teria muita coisa para falar de cada um, mas eu estou só pincelando, tá bom? Paulo continua dizendo, ele fala uma só esperança da qual vocês foram chamados, que é uma só, né? Esperança de Cristo, esperança de buscar a sua igreja. Há um só Senhor, há um só Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador. Em Atos 4:12, Lucas escreve: não há salvação em nenhum outro, pois em nenhum outro nome há debaixo dos céus, pelo qual importa que devamos ser salvos. Em Gálatas 1:8, Paulo fala: mesmo que nós ou um anjo dos céus nos pregue outro evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. Há um só Senhor, para com todos, rico para com todos os que o invocam, e por consequente há uma só fé. E aqui fé, irmãos, Paulo está falando da fé doutrinária, da fé do ensino, aquela que Judas fala que devemos, que foi entregue a todos os santos, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pela qual nós devemos lutar. Essa fé é o conteúdo revelado na palavra de Deus. A falta de estudo fiel e cuidadoso da palavra, a tradição humana, as influências mundanas, as inclinações carnais, tem destruído muitas vezes a igreja pela falta da verdade. Devemos viver na única fé, a palavra de Deus. Há um só batismo. Há um só batismo. E aqui batismo não é o batismo com água, não é? E não é pegar um copo d'água e jogar na cabeça, como fazem os presbiterianos, ou como fazem os batistas, mergulhar, ou batismo feito na igreja católica, ou na igreja ortodoxa, ou qualquer coisa que seja. Não é esse batismo que Paulo está falando. Paulo está falando que há um só batismo. O batismo que Paulo está falando é o batismo no corpo de Cristo. Isso acontece uma vez só. Quando você é colocado no corpo de Cristo, quando você é batizado no Espírito de Deus, você é colocado no corpo de Cristo. É único. É único. Não está falando de batismo nas águas, ou batismo por imersão, ou batismo por aspersão, ou qualquer que seja o tipo de batismo, ou se você foi batizado na igreja católica e não você veio para o reino de Cristo e entrou no meio evangélico e foi batizado de novo na igreja da Assembleia de Deus. Aí você sai da Assembleia de Deus e entra numa igreja batista. Aí dependendo da igreja batista que você chega e fala: não, o batismo que a gente aceita é o nosso batismo, então você tem que ser batizado outra vez, amém, vai para a água outra vez. Irmãos, isso não tem problema, pode ser 10, 15, não tem problema com isso. Mas o batismo no corpo de Cristo, ele acontece uma vez só, quando você é salvo.
No momento em que Cristo vem habitar no seu coração, você faz parte da igreja, você é batizado no corpo de Cristo, batizado pelo Espírito Santo. É esse batismo que Paulo está falando, ele é único. Seja batista, seja presbiteriano, seja assembleiano, seja lá o que for, ele é único. E o ladrão lá na cruz não fez parte nem da batista, nem da assembleia, nem da presbiteriana, de nenhuma, porque não deu tempo nem dele descer as águas ou receber um pouquinho de água na cabeça, embora parece que choveu naquele dia, então talvez tenha sido por aspersão, mas não tem nada disso, né? Ele foi batizado no corpo de Cristo no momento em que ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu para ele: hoje mesmo estarás comigo. Ali ele fez parte do corpo de Cristo e se tornou nosso irmão. E lá no céu nós vamos encontrá-lo. Nós vamos encontrar um só batismo. E Paulo fala: um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Agora, aqui deixe-me terminar lembrando os irmãos que esse todos aqui está falando de todos os que fazem parte desses versículos, daqueles que foram chamados para essa valiosa caminhada cristã. Aqui não é todos os homens em todos os lugares, não, ele é Pai de quem crê, ele é Pai do salvo, ele está no salvo, então ele está naquele em que o texto está nos dizendo, daqueles que vivem essa valiosa caminhada cristã. Esses é que são do Pai e estão no Pai. Então, quando aqui fala todos estão aqui se referindo a esse texto. O nosso Deus e Pai, juntamente com o Filho e o Espírito, é sobre todos e por todos e em todos. Essa declaração abrangente, dessa unidade gloriosa e eterna que o Pai dá aos crentes pelo seu Espírito e por meio do seu Filho, está falando então daqueles que Deus amou, Deus salvou, e Deus controla, e Deus sustenta, e Deus enche. Somos um povo, coordenados por um Deus soberano sobre todos, um Deus que é onipotente por todos, um Deus que é onipresente em todos. Esse Deus é o Deus da igreja, é o Deus dessa caminhada valiosa e dessa caminhada maravilhosa que é a caminhada cristã. Irmãos, nós estamos no limiar de um novo ano, onde a nossa caminhada prosseguirá, e que essa nossa caminhada cristã possa ser uma caminhada que glorifique a Deus. E cada ato, cada palavra, cada movimento, cada pensamento, que nós possamos buscar sempre a glória de Deus, que nós possamos andar nessa gloriosa caminhada cristã, lembrando que o título que temos como filho de Deus está acima de qualquer outro título que podemos ter. A nossa alegria está acima de tudo em que eu sou filho de Deus, e que nós possamos demonstrar isso aonde estivermos, próximo ano e em todos os dias da nossa vida, para a glória do nosso Deus e Pai e do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém?